Boa noite, gente. Vamos dar início ao nosso encontro. Hoje trataremos dos aspectos econômicos da sustentabilidade. Eu vou disponibilizar a lâmina. Então, nas aulas anteriores, nós tratamos dos aspectos éticos, ambientais e sociais. Hoje é a vez dos aspectos econômicos. Então, é importante ter sempre essa comparação entre o paradigma insustentável e o paradigma da sustentabilidade. No paradigma da sustentabilidade, a gente recortou o conceito de sustentabilidade a partir da obra do Ares Freitas, que é um princípio, ele toma como um princípio constitucional que engloba todos esses aspectos a partir da Constituição. A partir da Constituição, ele consegue agrupar todos esses elementos. O elemento ético, o aspecto ambiental, social e econômico. E o econômico, no conceito que ele apresenta, está associado a essa questão aqui da eficiência, que na realidade seria uma ecoeficiência, não só eficiência estrito sensu. Ecoeficiência por quê? Porque leva em conta todos os aspectos do ambiente biofísico. Então, é por essa razão. E no paradigma insustentável, não faz muito sentido, né? Por isso que ele é insustentável. Só que, quando trata do aspecto econômico, ele ganha uma posição central aqui no paradigma da insustentabilidade. E é isso que eu vou apresentar hoje, com vários dados, para a gente, no final, compreender por que, mais do que nunca, é preciso pensar uma economia diferente para o paradigma da sustentabilidade. No caso, seria uma ecossocioeconomia, não economia estrito sensu, que estaria mais vinculada a esse paradigma da insustentabilidade. Então, até em termos gráficos, eu coloquei aqui o paradigma, esse espaço maior, porque essa dimensão econômica, ela coloniza todas as outras. E vocês vão entender por quê. Começando com essa ideia da economia como algo globalizado. Então, a tese que deriva disso tudo é que essa economia globalizada, ela destrói o tecido social, principalmente dos setores marginalizados, dos setores em condição de vulnerabilidade, espalhados pelo mundo inteiro e, em particular, em países periféricos, como é o caso do Brasil, da América Latina em geral, da África. Então, é uma economia, e eu vou apresentar os dados para demonstrar isso. Então, essa é a tese, né? Que esse aspecto econômico do paradigma insustentável, ele destrói todas as possibilidades de segurança desses grupos marginalizados, que ficam cada vez mais à deriva. Os dados que demonstram isso, não é a minha opinião. Então, vou fazer uma comparação entre os dados da década de 90, há 30 anos, e dados recentes. Então,
naquele período, na década de 90, tinha 40 mil corporações transnacionais, que são as multinacionais. 40 mil, e delas derivavam 250 mil filiais, espalhadas pelo mundo todo. Então, dessas 40 mil empresas de porte com essa característica que ajuda, que funda, na verdade, uma economia globalizada, o faturamento dessas empresas era em torno de mais de 5 bilhões de dólares por ano, que equivalia a mais do que as exportações mundiais. Então, pegando assim um gráfico, nós teríamos 40 mil empresas acumulando 5 bilhões de dólares ao ano, que é mais do que as exportações mundiais. Então, aí a gente vai começando a ver, a perceber a força dessa dimensão econômica, que ela, na realidade, ela por meio da financiarização do mundo, ela vai colonizando, né? Ela vai se impondo e ganhando uma força que transcende ao poder político do Estado Nacional, dos Estados-nações, né? Que é a concepção de Estado moderno. Então é por isso que a gente vê os outros aspectos, eles vão sendo espremidos aqui, porque eles são tomados sempre como obstáculos, né? Obstáculos a esse processo aqui. Então, o primeiro indicador que a gente vê aqui é essa concentração, uma produção muito grande de riqueza, isso é inegável, mas que essa riqueza ela vai se concentrando nesses grupos aqui. E eles passam a dar o tom no mundo todo, né? Influenciar em políticas, influenciar em legislação que favoreça esse processo, influenciar em decisões que são tomadas, né, nos judiciários nacionais em favor desse tipo de interesse aqui. Então, é como se fosse um vírus mesmo, né? Que a ideia do vírus qual é? Ele se hospeda e coloniza o hospedeiro e conduz à morte. Só a gente vê os casos de Covid. É exatamente a mesma, há uma similaridade. Então, é uma força, isso é início da década de 90. A pergunta é, será que mudou? Vocês vão perceber lá no final que não. Então, esse é o aspecto econômico predominante aqui. E isso não é uma invenção, uma visão pessimista, não. São os dados de realidade. Tudo isso aqui é dado nos principais órgãos de pesquisa mundial. Bom, aí depois disso, mais alguns indicadores daquelas empresas. Elas representam 2/3 do comércio internacional e metade disso é entre eles mesmos, entre essas próprias empresas, num círculo de autorreprodução da riqueza. Entendeu? Então, é bem interessante esse processo, porque 2/3 do comércio geral mundial fica entre eles. Então, é muito dinheiro, muita grana, eles podem interferir em tudo, né? Então, e principalmente com o desenvolvimento tecnológico, porque são as empresas, são elas que vão alavancar o que a gente conhece hoje como tecnologia digital. E são esses celulares, tudo que a gente conhece que usa aí, que usa muito metal, né? Metal raro. Por isso que é uma tecnologia muito cara, que exige muito investimento
em formação, os quadros desses jovens, né, que se envolvem aqui, que vão produzir que está atrelado ao aspecto econômico, que eles têm dinheiro para contratar esses cérebros. Então, eles representam também 1/3 dos ativos do mundo. Então, em torno de 30% de tudo de renda, né, que é gerado no mundo, 30 e pouco por cento é desse pessoal. E 1/4 do PNB, que é o Produto Nacional Bruto. É tudo que cada país produz. Aqui é o PNB mundial, do mundo é calculado aqui. Então, 25%. Então, digamos que tem lá 100 trilhões, 250 trilhões, ou melhor, 25 trilhões seria dessas empresas, desses grupos, que são potências. Aí vem o ponto mais interessante, porque de todos esses dados dessa radiografia do mundo, né, existe sempre um discurso de que esses grupos eles vão gerar muito emprego e tal, e é mentira. Na realidade, eles geram somente 5% de empregos mundiais, empregos diretos e indiretos. E, em geral, só os empregos de alta qualificação. Então, não vai... Se uma empresa dessa vai para um país como um país africano, né? Qualquer um deles, ou para o Brasil, ou para a América Latina em geral, o pessoal que tem condição de ser contratado por essa empresa é o pessoal com alta formação e com grande capacidade, né, de inserção aqui. Por exemplo, do campo jurídico. Conta nos dedos, né? O pessoal que consegue fazer parte dessas diretorias, que eles têm verdadeiros diretorias jurídicas. Mas é muito pouco. E por quê? Isso revela que gera muito pouco emprego. E o emprego que eles dizem, que prometem, e tem muita gente que acredita, na verdade, não procede, porque eles não precisam de muita gente. São empresas muito enxutas, que têm conexões muito rápidas, porque qualquer coisa que você apertar, por exemplo, se vai para um país e o país começa a criar problema com legislação, com uma série de restrições, eles desmontam tudo e vão para outro país, porque essa é a lógica de uma economia globalizada. Então, a estrutura física que eles têm tem que ser muito, muito volátil, né? Por isso que eles não geram tantos empregos, né? São empregos os mais próximos, com maior qualificação. Então, não gera emprego para onde eles estão instalados, mas eles deixam passivo ambiental. Por exemplo, se for uma empresa que é associada à produção de celulares, que é tecnologia de ponta, mas precisa de minérios, e esses minérios eles vão ser buscados em países como o Brasil, né? Norte do Brasil, a África. Aí tem toda aquela questão da mineração. Então, quer dizer, eles conseguem retirar esse minério e enviar como matéria-prima bruta na produção dessa tecnologia fina. Mas o estrago fica no local, que é a contaminação de solos, a contaminação da água, do peixe e tudo mais. Então, são investimentos entre eles mesmo, entre o hemisfério rico, os principais, os Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha. Então, é como se fosse um clube dos bacanas, né? Eles conseguem fazer sempre e isso acentua, de ano a ano, o processo de concentração.
E naquela década de 90 ainda, o índice de desemprego no mundo era de 30%, em torno de 820 milhões de pessoas. Significa isso que a geração, justifica essa ideia, esse dado de 5% apenas de geração de emprego, porque aqui está a maioria, né? Quase 1 bilhão de pessoas espalhadas pelo mundo, principalmente no hemisfério sul, onde estão as maiores dificuldades, as maiores desigualdades do ponto de vista socioeconômico. Então, não gerava também, não tem como. Então, são mais alguns indicadores da força desse aspecto econômico dentro do paradigma insustentável. E isso indica por que ele é insustentável. Porque isso aqui, no médio e longo prazo, sabe lá para onde que vai, né? Porque você vai concentrando esse pessoal que vai concentrando um monte de dinheiro, vai chegar uma hora, eles vão comer o quê? Vão comer dinheiro? Entendeu? Não faz muito sentido, é uma coisa insana. Por isso que é insustentável. Porque você vai ter sempre uma pirâmide com um grupinho lá na frente com a maior parte da pizza, do bolo, e a imensa maioria comendo rato, para poder continuar tocando a sua existência. Então, bom, mais alguns indicadores, dados mais recentes, entre 1980 e 2017. Vamos ver se mudou, para a gente ficar o mais esperançoso, porque, olha, esse tipo de análise aqui não é para deixar, a gente não pode ser ingênuo quando passa pela universidade, você tem que ter contato com dados de realidade verdadeiros, para não passar e sair da universidade com falsas esperanças, né? E a pesquisa é para isso, a formação não é para você sair mais ingênuo do que entrou, é para sair consciente de que tem muita coisa para ser compreendida e se a gente quer atuar, a gente precisa ter esses dados de verdade. Então, veja que não mudou muita coisa. 30 anos depois, o que esse gráfico mostra é que que esses super ricos, e em geral está ligado a esses grandes grupos, e hoje mais ainda com os grupos farmacêuticos, que se projetou no século XX, na virada do século, como a indústria mais rica, mais poderosa do planeta. Por quê? Porque é uma população mundial, em geral, doente, porque come mal, trabalha muito, desenvolve um estilo de vida muito sedentário, sem preocupação com a movimentação, né? Com o aspecto físico que é preciso ter para se ter uma vida sustentável, você tem que se movimentar, não pode só comer porcaria. E é o que a indústria faz, né? A indústria te vicia com a alimentação, né, envenenada e sem nenhuma preocupação com a tua saúde, porque ela quer só vender. E, do outro lado, você tem um estilo de vida sedentário também. Que o Homo sapiens ele nasceu com a estrutura para caminhar muito, né? Para ter sempre uma vida longa, de longas caminhadas, porque fortalece todos os membros, o sistema cardiovascular e tudo por aí vai. Só que o estilo de vida moderno foi tirando isso, foi deixando a gente cada vez mais parado, apertando o botão, enfim, agindo dessa maneira. E o resultado é uma população mundial doente. E a indústria farmacêutica, ela não tem, ela vê isso como uma mercadoria, não está preocupada necessariamente com a tua cura. A indústria farmacêutica é um negócio. Então, ela é interessante que você não morra, porque aí você não tem dinheiro para comprar remédio. Então, é interessante que você se mantenha vivo, capengando, mas tomando remédio. Cada vez mais caro.
e alimenta tudo isso aqui, esse processo aqui. Então, cerca de 7 milhões de pessoas que compõem o grupo desse 1%, são os super ricos, ficaram com 82% de toda a riqueza global no ano de 2017. Então, piorou em relação à década de 80, do ponto de vista econômico. Tá? Então, não se iludam quando alguém vier falar de sustentabilidade. Você tem que, opa, mas como assim? De que sustentabilidade a gente está falando? Cadê os dados? Por esses aqui, não dá para a gente acreditar nisso. Tá? Então, a metade mais pobre da população, que é em torno de 3, 4 bilhões de pessoas, não ganhou absolutamente nada. Então, essa ideia aqui de recompensar o trabalho, não a riqueza, é uma ideia dentro do paradigma da sustentabilidade. Não do paradigma da insustentabilidade que recompensa a riqueza, porque ele é concentrador. Né? A prova está aqui. Ó. Significa que cada vez menos pessoas, menos famílias, menos grupos, né? Tem muito acesso a muito riqueza. E tem acesso a tudo aí, com muito dinheiro, num sistema como o nosso. O que vale é o ter, não outra coisa. Se você não ter, você está ferrado aqui. Então, comparado à década de 90, com os dados que eu apresentei antes, o que a gente constata a partir daqui é que foi piorando, foi aumentando a concentração. Então, foi aumentando o indicador, ou os indicadores, de insustentabilidade, porque predomina essa perspectiva sempre não de distribuição, para que mais pessoas tenham acesso, que não passem situações de vulnerabilidade. Então, foi aumentando esse processo de acumulação. Do ponto de vista do debate da sustentabilidade, é um veneno contra qualquer perspectiva de pensar a sustentabilidade. Quer dizer, essa economia, dessa maneira como ela se apresenta, não tem como inscrevê-la em um paradigma sustentável, porque ela não é. Bom, aí ainda, né, mais alguns dados, né, já de 2016, também essa questão da concentração, que é o ponto central. A gente não precisava produzir mais nada, produzir tanta riqueza, porque o mundo, em geral, já tem muita tecnologia, tem medicina de ponta, tem medicina preventiva, tem tudo. Mas a questão não é mais de produzir, é que não se consegue distribuir isso, que seria um aspecto sustentável, de você ter populações e pessoas mais saudáveis, inclusive para trabalhar. Então, você não sobrecarregaria o sistema público de saúde ou sobrecarregaria menos, mas não, esse é o problema, não é a questão de produzir, porque olha aqui, ó, o mundo ganhou em cada 2 dias um novo bilionário, mas são 2.000 pessoas, em torno de 2.000 pessoas. A população mundial é de 7 bilhões, então é uma minoria, é um grupo muito pequeno. Aí vem a questão do gênero, que a cada 10, 9 são homens dentro da parte de cima da pirâmide. E da parte de baixo, entre os mais pobres, a maioria é mulher, porque é, mais uma vez, uma questão também de gênero, né? É uma civilização patriarcal, que trata mal as mulheres, nossas mulheres. Não dá para aplaudir isso. E a prova está aqui. A gente vê sempre nesse processo de enriquecimento, e principalmente as mulheres de países na situação periférica, né? Em relação ao centro do sistema capitalista moderno,
essas mulheres, elas são mais, por exemplo, as mulheres negras que habitam o Brasil, as condições que elas vivem é condição terrível, em todos os sentidos, né? Sem acesso à formação. Então, é sempre, e tudo dentro desse quadro do econômico, do aspecto econômico dessa economia aqui. Em 2017 ainda, um grupo, né, uma elite global, isso aí a gente está pensando sempre em dados globais, aumentou em 762 bilhões, quantia que poderia eliminar a pobreza extrema mais de 7 vezes. Então, vejam como a questão é de distribuição. Não se consegue fazer isso. Pensando de maneira... eu falei isso na aula anterior. Você pensar em distribuição não é que você é bonzinho, né? Uma pessoa caridosa. Pode ser também. Mas seria é uma questão de inteligência, porque você neutraliza focos possíveis, né, de violência. Há casos hoje, em termos globais, que mostram a violência derivada dessa desigualdade aqui, são sequestros internacionais de famílias, de pessoas de países ricos e países como africanos. Eles se especializaram em pirataria para sequestrar essas pessoas. Tem um caso um casal que estava velejando e foi sequestrado por um grupo da Somália, e eles exigiram uma fortuna, porque, sabe, eles sabiam que não é qualquer um que tem um veleiro, que vai tirar férias de um veleiro. Então, olha aí. Então, veja, por que ocorre isso? É evidente que se os caras tivessem, se a distribuição global da riqueza fosse um pouco menos injusta, menos desigual, possivelmente não teria isso, ou teria menos isso. Esse tipo que é uma violência que é uma consequência desse paradigma aqui, entende? Ele não é a causa. E há outros casos também, vários relatos, documentários que a gente acompanha. E, veja, então, você tem aqui uma população, a metade da população pobre, da população do mundial, vive com uma renda entre 2 e 10 dólares. Não tem como ser sustentável isso. Um grupo, né, comendo dinheiro, não sei o que vai fazer com isso tudo. E outro grupo vivendo assim, né? Uma economia informal, de precarização, o cara acorda de manhã, não sabe direito se vai ter almoço, é a realidade de muita gente, a metade da população pobre, né? Do mundo. Então, veja, para recordar, estamos apresentando o seguinte, os indicadores desse aspecto econômico, por que ele é dominante no paradigma da insustentabilidade. Por esses dados aqui, por esses dados de realidade. Mais alguns. Ainda esses dados, perguntando se mudou alguma coisa, né, nesse processo de concentração. Então, 2/3 da riqueza dos bilionários, de onde que vem? Vem de heranças, que no Brasil nem é... Aliás, no Brasil é pior ainda, porque as grandes fortunas elas não são tributadas. Uma coisa difícil até de for comentar isso fora do Brasil, o pessoal ri de você, porque, como pode isso? Mas é exatamente assim. Vem de onde? De rendimentos vindos de atuação empresarial em setores monopolizados, como, por exemplo, da vacina, hoje. Tem em torno de algumas poucas empresas
que monopolizam a produção de vacina contra a Covid. E eles foram se ocupar disso porque é um negócio milionário, bilionário. Entendeu? Então é um rendimento que vem daí, ó, envolvendo acordos com governos. Então é muita força, né, que essa turma tem para poder manter esse processo de concentração. Então, eles monopolizam determinados setores, influenciam, porque eles fazem todos os acordos com os governos dos estados locais, principalmente dos países da periferia. Então, eles fazem valer os seus interesses. Não tem como eles terem outro tipo de preocupação além dessa. Então, esse grupo, né, 1% mais rico ficou com 27% do crescimento da renda global. Foi em 2016 isso, mas eu acompanhei todos os anos, oscilou, então ficou sempre nessa faixa, assim, entre 25% e 30%. Quer dizer, você tem 100 pessoas, uma pessoa só ficou com mais um terço de todo o pedaço da pizza. E os 99 se virando com o que sobrou, com o resto. E ao passo que a população mais pobre ficou somente com 13% da riqueza gerada. Então, sempre esse desequilíbrio do ponto de vista econômico. Quando a gente para pensar nisso, é assustador isso. Às vezes é melhor nem saber disso para não sofrer tanto, não ficar triste, né? Bom, aí ainda em 2016, nós temos aqui, ó, que 8 bilhões, veja, esse dado é muito importante. Pegue lá uma pizza. Então, 8 pessoas ficam com a metade da pizza e o restante, em 100%, as 92 pessoas, se viram com a outra metade. Então, é uma coisa, são dados muito chocantes. E também, aqui, aí em 2017, uma concentração de renda maior no topo, na base econômica, levaram o número para cima, nesse sentido aqui. Ó. 42 bilionários concentram a mesma quantidade de dinheiro da metade mais pobre da população global, que é em torno de 4 bilhões de pessoas, 3 bilhões de pessoas. Então, é um negócio escabroso, absurdamente insustentável. Né? Isso, não sei como faria para reverter isso. Dentro desse quadro aqui não tem saída, tá? Tem que pensar outra. Por isso que se pensa um paradigma sustentável. Porque manter isso aqui realmente não tem chance. E dados desse ano agora, com relação à questão das vacinas. Vamos ver se mudou alguma coisa. Cara, gente ganhando dinheiro com a pandemia. Não é pouca coisa, não. Então, a gente vê o seguinte, ó, 9 novos bilionários do mundo têm juntos uma riqueza de 19 bilhões, o suficiente para vacinar todas as populações dos países pobres. Enquanto isso, esses países receberam apenas 0,2% do suprimento global de vacinas devido à falta de doses disponíveis no mercado. Por quê? Por conta do monopólio. Porque eles não estão preocupados em resolver o problema desses pobres, porque esses pobres eles não ajudam muito nesse sistema, nesse mercado. Porque, por exemplo, eles olham para o país como o Brasil. O Brasil é um mercado que mistura, né? Você encontra no Brasil uma Bélgica, que é gente que tem muito dinheiro para consumir, que consome igual aos países ricos, então é um mercado forte, e tem uma Índia,
como se for que é o lado pobre, que não interessa para esse pessoal aqui. Eles estão de olho apenas nesse pessoal que tem grana, né? Para poder. Então, se esse pessoal, por isso que veja, a vacina é um negócio lucrativo. Tanto é que esses grupos aí, nesses 2 anos de pandemia, concentraram mais renda. E todos são grupos ligados à indústria farmacêutica, dentro desse paradigma aqui. Então, olha aqui os nomes deles, para vocês não disserem que eu estou mentindo. Se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar aqui, ó, um por um. São os 9 que fizeram muita fortuna nesse período. Todos eles, ó, o CEO todas as empresas ligadas à indústria farmacêutica. Então, esse grupo, ele monopoliza, eles dizem para quem que eles podem vender, quanto que deve vender. Então, na verdade, a questão da vacina em massa para o mundo inteiro já poderia ter sido feita. Mas quem dá o tom é esse pessoal, né? É esse grupo. Então, e mais alguns dados sobre os países mais ricos, né? São os grupos dos bacanas, onde está esse povo todo ali. Reino Unido, Alemanha continuam bloqueando a proposta com relação à vacina, colocando o interesse da indústria farmacêutica acima do que é melhor para o mundo. O que seria melhor para o mundo em termos de sustentabilidade? Vacina, gente. Não tem outro que discutir isso. Vacina para todas as pessoas, independentemente de raça, de cor, entendeu? Mas a lógica dentro aqui não é essa. Não é uma lógica é uma lógica pensada na acumulação, entendeu? Sempre. Não dá para esquecer isso. E mais alguns dados, tá? Parece que os últimos. Nos Estados Unidos, olha só, que dado assustador, né? Dados desse ano, 2021. Somente 3 pessoas são trilionárias, elas concentram metade da renda equivalente à metade da população mais pobre, que são 160 milhões de pessoas nos Estados Unidos. No Brasil, melhorou um pouquinho, não são 3, são 5. 5 bilionários, digamos, 5 famílias, digamos, né? Que equivale à metade do... Quer dizer, não tem como bater palmas e ser tolo de imaginar que uma coisa dessa seja sustentável, né? Então, não é mesmo. Porque, como eu já expliquei, tudo isso tem impactos muito violentos no ambiente biofísico, com a retirada de metais, com produção ancorada em trabalho escravo, redução de direitos sociais, de direitos trabalhistas, enfim, de tudo isso, porque esse aspecto ele se impõe, né? Ele é como um vírus, como um colonizador. Então, ele coloniza todos os outros aspectos. A conclusão que se chega desse paradigma é que ele produz muita riqueza, demonstrei, mas, em ato contínuo, ele tem um lado sinistro dele, um lado sombrio, que é a reprodução da pobreza. Então, ele é ambivalente, né? Ele, ao mesmo tempo que ele produz muita riqueza, e é muita mesmo, a gente não faz ideia de tanto dinheiro que é produzido e acumulado, principalmente com a economia financeira, que quintuplicou a capacidade a volatilidade do capital. Eles sempre visam consumidores ricos, é o que eu expliquei antes.
Tem uma Bélgica no Brasil, que é os grupos, são os grupos no Brasil que tem muito dinheiro, tem acesso a tudo isso, e que também não está preocupado com. Não se preocupa, não passa. Às vezes não é nem por maldade, é porque não desconhece mesmo a realidade do próprio país, né? Então, eles visam sempre esses consumidores, que para esse daqui mora por acidente, né, no hemisfério sul, mas eles poderiam tranquilamente morar no hemisfério norte, no lado mais rico do planeta. Trata-se de uma economia global, uma economia financeira, porque ela é muito ágil, que desenvolvida a partir de tecnologias digitais. Então, esse é o lado, para quem tem acesso, é inegável. O acesso à comunicação hoje, né? As tecnologias digitais. Mas o lado sombrio é a reprodução da pobreza, a precarização em termos de trabalhos, a redução de direitos. Então, sempre que a gente escuta essa coisa, né, de redução de direitos, você tem que incluir essa discussão nesse quadro global. Na realidade, está se retirando direitos do mundo do trabalho, das pessoas que vivem do trabalho, sobrevivem do trabalho. Na realidade, o que favorece mesmo é esse grupo, esses grupos, porque você retira o mínimo de tutela, de, de, de amparo para esses grupos colocados às margens. E, evidentemente, que isso produz mais ainda desigualdade, acentua, como eu demonstrei. E cria uma classe, ou várias classes de inservíveis. Inservíveis em relação ao mercado consumidor. Então, o cara não tem renda, não tem emprego, vive numa economia informal, vendendo coisa no semáforo, né, para poder sustentar a família. Esse sujeito ele não tem carteira de trabalho, não tem nada. Então, quer dizer, ele é do ponto de vista desse grande mercado poderoso, mercado consumidor, ele é um inservível, ele é invisível. Por isso que é essa contradição que tem se produzido. Então é uma economia que produz, só para vocês terem uma ideia, 12 trilhões de dólares por dia, que movimenta isso. É muito, muito dinheiro, mas é um dinheiro volátil. Que de manhã está aqui, de noite está na China, está na Coreia. Então, equivale a 83 vezes mais que o comércio mundial. Então, é um agente de muita força, de muito poder de influência. E o desafio? Bom, o desafio é a gente migrar dessa ideia, né, centrada no crescimento econômico, na direção de um desenvolvimento integral, que seria uma ecossocioeconomia. Ou seja, migrar desse paradigma para um paradigma sustentável, um paradigma ecossocioeconômico. Vamos ver o jeitão dele. Então, ele teria, aí sim, aí a gente volta para a Constituição, o artigo 170, que não está dito aqui, mas nas entrelinhas está presente essa ideia de uma ecossocioeconomia. De você pensar não uma economia voltada para o crescimento, pelo crescimento. Seria uma ecossocioeconomia, um desenvolvimento integral, que engloba todas as dimensões da vida associativa e também do humano e do não humano, das espécies, de tudo.
Por isso que ele fala, né, aqui, ó, fala numa vida digna, remete ao artigo 1º da Constituição, né, a dignidade da pessoa humana, mas alargado para a dignidade da vida. Pensar a sustentabilidade como um princípio é isso. Defesa do meio ambiente, aqui do meio ambiente biofísico, mas também do ambiente sociocultural, das culturas, dos saberes, tudo isso. E essa questão aqui, no último aqui, da redução das desigualdades regionais e sociais. Tudo que não aparece aqui, ou aparece aqui como um discurso, como uma retórica, aqui aparece de maneira forte. A questão das desigualdades regionais e sociais. Então, quais seriam os indicadores que já existe isso? Tá? Também, aí tem as pesquisas do lado de cá, que mostrando tudo isso, essas iniciativas. Né? Do lado de cá era tudo global, era tudo de maneira sem preocupação com o local ou menor preocupação. Aqui é o contrário. Ó. Uma ecossocioeconomia, ela vai se preocupar com as potencialidades locais, com os arranjos produtivos locais. Então, você vai desenvolver empresas menores, vai apoiar o pequeno, a agricultura familiar, você vai apoiar a pessoa que quer retira o seu sustento a partir de uma carrocinha de cachorro-quente. Então, é esse tipo de apoio que uma ecossocioeconomia, você vai pensar a sustentabilidade sempre nessa escala menor. E também uma proteção tanto dos empreendedores locais, ó, que são esses, que é o que gera renda, e é uma renda que fica no próprio local, porque ela circula e gera riqueza local. Não é você tem uma indústria, uma empresa, uma indústria da Europa, por exemplo, no teu município, mas a receita, a maior parte da receita que ela gera, não fica no local. Ela é encaminhada para a filial, para ser reinvestido lá entre eles. Então, essa é uma diferença importantíssima, que às vezes escapa das análises muito aligeiradas. Então, a proteção à mão de obra, não só proteger esse empreendedor local, o pequeno e o micro, mas também a mão de obra, uma legislação que dê apoio mínimo, garantias mínimas a esses grupos que se sustentam a partir do seu próprio trabalho. E sempre no nível local. Sustentabilidade, o aspecto econômico, e todos eles que foram apresentados, eles estão sempre associados ao domínio do local, não do global aqui. Não faz sentido pensar isso de maneira global, porque a gente precisa dar conta do que é local, né? A vida das pessoas ocorre no domínio do local, não é no global. Você pode pensar globalmente, mas a atuação ela é sempre local. Né? Então, com isso a gente chega voltando ao objetivo dessa apresentação sobre os aspectos econômicos. É possível dizer o seguinte, né, que aqui, desse lado, nós temos um aspecto econômico que remete a uma ideia de crescimento, de acumulação, de concentração, que é insustentável no médio e longo prazo. E do lado de cá, uma ideia de ecossocioeconomia, ou de desenvolvimento integral, que você precisa continuar produzindo riqueza, não tem como não ser assim, mas num ritmo menor
e com uma preocupação distributiva, não concentradora ou acumulativa. Essa é a diferença entre a dimensão econômica aqui, no paradigma insustentável, e no paradigma da sustentabilidade. Então é isso. Na próxima aula nós trataremos dos aspectos jurídicos, que na verdade já foram falados todos aqui ao longo das aulas, mas a gente faz uma síntese, né, de todos os de que essa discussão ela está ancorada na Constituição brasileira. É isso, minha gente. Quero desejar uma ótima semana para vocês. Luana, é realmente assustadora, Luana, mas não é para você perder o sono, para você ser uma pessoa, uma jovem mais consciente, atenta de que tem muito trabalho para ser feito, viu? Não é só não basta ter uma boas intenções, né? A gente tem que agir mesmo no local onde a gente pode atuar. Né? 2% da população ganha, é isso aí. É isso aí. Você pegou da onde esses dados? Eu gosto, se você puder me mandar, porque é bom a gente sempre ter a fonte, sabe? Você teria, não? Para as minhas pesquisas, é bom ter a fonte. E se são dados atuais também, né? Por isso é bom também saber isso. Se você achar, você pode me mandar? Ah, então tá bom. É sempre bom a gente ter isso, né? Ter essas fontes, sabe? Para poder checar. Mas é isso. É isso aí. Eu que agradeço. Até a próxima, tá bom? Qual, Luana? Não me lembro. É que é tanta coisa que a gente recebe, né? Você me mandou, foi? E o que é que você está precisando? Ah, tá. Não, não se preocupe. Mas que bom que você deu essa satisfação. Aham, tá bom. Eu agradeço essa a consideração, né? Tá bom? Até. Boa